Alô, pessoal, beleza pura com vocês? Eu mais uma vez aqui, pessoal, na madrugada, gravando um videozinho aí para vocês, tá bom? Na madrugada é só para os guerreiros, viu? Melhor horário que eu acho para estudar, pessoal, é à noite, a madrugadinha, tá certo? Que não tem barulho, não tem ninguém que desconcentra a gente. Então, vamos nós. Olha só, pessoal, a pedido de um amigo, um colega aí do canal, ele pediu que eu fizesse um estudo de candle a candle, tá bom? Porque lá nos meus vídeos eu falo obrigação. Esse tem a obrigação de romper aquele, aqui tem a obrigação de romper esse já podia romper aquele. E aí, eu nunca fiz, eu já fiz um vídeo, coloquei lá, mas como tá bem antiguinho, lá eu acho que pouca gente olha os vídeos mais antigos, né? Então, eu vou fazer mais um vídeo aqui agora sobre candle a candle, tá bom? Primeiro, pessoal, como eu gosto de ficar bacana, para todo mundo aí não ficar dúvida, tá? E até aprender também a fazer tudo de candle a candle, olha só, você tem que não necessariamente puxar replay, tá? Que nem eu puxei esse replay aqui, porque às vezes a minha plataforma não volta muito, se não fosse no replay, ó. Tá? Então eu coloco no replay ela puxa onde eu quero e pronto. Agora, se eu ficar voltando aqui, chega o ponto que ela não vem mais, tá bom? Então, pessoal, no estudo de Kendo a Kendo também, eu não vou fazer marcação e nem vou ficar diminuindo muito o zoom do gráfico e aumentando, não. Porque senão ele dispara. Aqui a plataforma dispara e aparece os candles que não é para aparecer aqui para frente, tá bom? Ela dispara se a gente ficar mexendo demais, dando zoom muito pequeno. Aí a plataforma deduz que a gente quer que apareça os candles aqui da frente. Então, eu não vou dar zoom muito grande não, tá? Mas eu já dei o zoom antes de puxar o replay aqui. Depois que eu puxei o replay, antes de eu desmarcar a mãozinha, antes de eu puxar o negócio para cá, ó, esse preço, ele estava aqui na ponta, né? Eu puxei ele para cá na setinha, pessoal. Aqui no notebook, no computador, né, tem a seta direita e esquerda, tá bom? É só a gente clicar para a esquerda, o Kendo faz isso, ó. Aí a gente vem nessa setinha aqui de baixo, ó. Aí, pessoal, a gente vem nessa setinha aqui, ó, e fica clicando nela e vai aparecendo os candles, tá bom? Agora é claro, a gente tem que desmarcar essa mãozinha aqui, ó, tá, pessoal? Porque se não desmarcar essa mãozinha, quando você triscar o mouse aqui, no teclado, que escapa e trisca, né? Aí o que que vai acontecer? Vai aparecer os candles aqui, tudinho para frente. Então tem que desmarcar a mãozinha, tá? E para ir fazendo o replay. E puxar ele, escolher qualquer dia que tu quiser, dá uma puxada na plataforma bem para trás, assim, ó. E escolhe um dia que você quer e coloca assim para ir para frente e para ir para trás, até esconder os candlezinhos. Você vai perceber que, olha só, na setinha para cima, pessoal, eu vou para cima, ó. Na seta para baixo, eu vou para baixo. Na seta para direita, eu puxo para direita. Na seta para a esquerda, eu puxo para a esquerda. No zoom, no mais da calculadora, do notebook, eu dou o zoom assim, ó, tá bom? Porque ele não vai pegar direito, não vai obedecer o mouse, tá bom? Porque a mãozinha aqui, ó, tá desativada. Então, aí nesse tipo de estudo aqui, você tem que trabalhar com o teclado e não com com o mouse, tá bom, pessoal? Então, estou trabalhando aqui embaixo com o teclado, ó. O mouse é só para dar esse aqui, ó, na tabela de preços aqui, e aqui embaixo aqui, nessa tabela aqui de horário, de datas aqui, tá certo? Somente para isso. Então, pessoal, não vou fazer marcação também, porque a gente está correndo atrás de só pegar Kindle a Kindle, de aprender as obrigações do Kindle. Não é para acertar a operação, não é para nada disso, nem mostrar financeiro, é para aprender a obrigação de quem dá quem, tá bom? Aí então, pessoal, em que eu foco? Vou passar para vocês aqui. Olha só, eu vou dizer a obrigação de cada candle, mas vou dizer as variações que eles têm, tá?
com essas paviozadas. Olha só, isso aqui deu esses pavios, o mercado caiu. Deu esses pavios aqui, ó, o mercado subiu, tá? Se for colocar mais aqui embaixo, deu pavio por aqui e o mercado subiu. Deu pavio aqui, o mercado caiu. Deu pavio aqui, o mercado subiu. E assim foi, pessoal, tá bom? Olha aí, ó. Aí ele vai subindo de escadinha, né? Tá lateral aí, ó. Então, o que que eu vou passar para vocês? Obrigação de candle a candle e às vezes falar aonde, aonde brilha os olhos, né? Porque a gente não olha também só o candle a candle, a gente olha o contexto geral, assim, tá? Então, vamos fazer aparecer o primeiro candle aí. Olha aí, pessoal. Já apareceu o gap de baixa. Vou puxar para cá, tá? Olha aí o que aconteceu, ó. Um candle super grande. Ele fechou. Temos que analisar, pessoal. Não é só porque ele fechou e acabou o papo, não. Um candle super grande e ele fechou abaixo de 50% dele mesmo. Então, pessoal, agora nós vamos observar o segundo candle abrir, tá? Porque o primeiro candle, ele não tem obrigação nenhuma, ele tem que deixar ele trabalhar. A obrigação dele, na verdade, é que ele rompeu esses fundos aqui com gap, ó, tem um candle vermelho aqui, né? Invisível, é um candle visível, mas ele é vermelho. Então, nasceu com gap aqui, rompendo fundo. Se rompe fundo, tá dizendo que quer cair, né? Tá. Só que aí nós temos que ver o contexto. Aí teria que dar um zoom muito bom para poder ver como é que está o contexto. Mas aqui, pessoal, eu deduzo que é uma lateralização, que eu dei uma olhadinha aqui para trás já. Eu vi que é uma lateralização nesse mercado. Tá bom? Então, mas rompeu o fundo. Quando rompe o fundo, nasce com um gap vermelho aqui, um candle invisível, a gente jura que ele vai continuar o movimento dele, candle rompendo candle, tá bom? Mas então, aí tem que esperar o segundo candle nascer para a gente verificar qual é a obrigação do terceiro, que nós só vê a obrigação do terceiro em diante. O primeiro a gente espera abrir, o segundo ele é neutro. Aí, se o segundo fechar abaixo dos 50% desse candle aqui, ó, fechar abaixo dos 50% mais ou menos aqui para baixo, aí ele tem que vir buscar o fundo. Aí o 3 já tem que romper o 1. E se ele fechar, o 2 abrir, trabalhar e fechar acima dos 50% aqui, fechar aqui para cima, aí ele tem que vir buscar o topo, o terceiro, né? Tem que vir buscar o topo do 1, tá bom? Então a gente só vai ver a obrigação começar do terceiro candle para frente. Agora um macete que eu vou passar para vocês, pessoal. Toda vez que um candle romper, que nem aqui rompeu, ó, este aqui rompeu este. Então, começa a contagem de candle. Quando ele está lateral, para a contagem de candle. Quando ele rompe, começa a contagem de candle. Par, romper par, ímpar, romper ímpar. Belezura? Fazendo aqui uma mastigada rápida aqui, né? Para não demorar muito esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos na setinha ver o que o Kendo 2 fez. Olha aí, pessoal, o Kendo 2 ele trabalhou aqui no fundo, mas ele não deu alvo aqui, ó. Tá certo? Então, ele deve esse alvo aqui no final do 1. O Kendo número 3, então agora nasceu um, nós deixou ele formar e fechar. Nasceu esse aqui, nós deixou formar e fechar. Quando ele fechou, nós viu que ele é um Kendo neutro, mas ele tinha uma obrigação, ficar para baixo ou para cima dos 50% daqui. Se ele ficasse para cima, o próximo tinha que romper isso. Como ele ficou para baixo, o próximo tem que romper isso. O próximo é qual? O 3 é ímpar. Tem que romper o quê? O ímpar. Tá certo? Então vamos na setinha. Olha aí, pessoal, rompeu. Tá vendo? Então a contagem de candle é isso aí, pessoal. É isso aí que nós fica contando direto. Isso aí que a gente sabe a obrigação de candle, ele rompeu. Então, se o 3 rompeu o 1, agora tem que vir um 4. O 4 tem que continuar com esse rompimento. Para ele continuar com esse rompimento, ele só tem que fechar abaixo do 1. Quer dizer, abaixo do um não é porque ele é ímpar, não. É porque foi o último rompimento. Ó. O último rompimento foi um. Se esse um aqui tivesse fechado aqui para cima, assim, pessoal, desse jeito, eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só, pessoal, se o um tivesse fechado desse jeito aqui, pequenininho, né?
tivesse fechado assim, ó, pequenininho, aí a obrigação do próximo 4 era romper o 2, tá? Só romper o 2, porque sempre tem a obrigação de romper, de manter o último rompimento. Então é de manter o último rompimento. Então, como o último rompimento aqui foi o 1, ó, tá vendo a mínima do 1 que foi rompida? Então o 4 tem que ficar abaixo do 1. Só é por isso, não é porque é negócio de ímpar nem par, não. Olha aí, pessoal, ele não ficou. Olha aí, ó. Então a contagem de queda é isso, tá? A gente deduzia que ele tinha que ficar aqui embaixo. Não estou falando de entrada, de operação, nem de ganhar dinheiro, tá? No meio disso aqui tudo, a gente implanta outras coisas para a gente verificar se é compra ou se é venda. Mas aqui é obrigação de quem dá queda. Então o quarto, ele tinha que ficar abaixo do um. Ele não ficou, e ele ainda negou. Negou o 1 e negou o 2, o rompimento do 2. Negou os dois rompimentos. E ainda lambuja, rompeu o máximo. Se ele rompeu o máximo desse candle aqui, ele está dizendo que ele quer subir. Mas subir até onde? Até o infinito? Não, ele tem um lugar para ele subir, pessoal. Não é até o infinito, não, tá bom? Não adianta a gente confiar que vai subir até o infinito. Então, aí aqui entra a Fibonacci, ó. Só que a contagem de candle a candle não vai exigir da Fibonacci, tá? Olha aí, mas eu que já deduzo aí que está trabalhando abaixo dos 50%, então automaticamente ainda é venda, não é compra. Eu disse que ia falar só a contagem de candle, pessoal, mas a gente acaba escapando o contexto. Então, com a obrigação do próximo candle, somente manter o rompimento, tá? Fechar acima do 3. É o 5 que tem que fechar acima do 3. Bora ver se ele fechou. Olha aí, pessoal, fechou. Ele manteve o rompimento dele. E vou pegar uma linhazinha aqui. Ele manteve o rompimento do 3 e de lambuja ele rompeu o 4. Agora, qual a obrigação do próximo candle? Ficar acima do último rompimento. Ele é o 6, tem que ficar acima do 4. Ímpar, romper, ímpar. Par, romper, par. Ele não manteve o rompimento. Já houve negação. Se houve negação, o próximo candle tem que ficar abaixo da negação. Ficou abaixo da negação, porque aqui essa linha continuou, né? Teve rompimento. Então, esse aqui teve que manter o rompimento, não manteve, ele pegou e negou. Se ele negou, o próximo candle tem que manter abaixo da negação. Só com o novo candle, pessoal, aí já incluindo um pouquinho de contexto de novo. Ele formou nova máxima perante o candle anterior e formou nova mínima perante o candle anterior. Então, se ele formou nova máxima, nova mínima perante o candle anterior e ainda fechou abaixo dos 50% dele mesmo, o próximo candle já tem que romper para baixo. Só que o próximo candle, pessoal, ele só tem a obrigação aqui de ficar abaixo desse aqui, ó, porque ele é par, tá? O outro é o 8, tem que ficar abaixo do 6. Bora lá. Olha, não ficou. Ele fez foi testar e subir. O que que aconteceu aqui, ó? O que que aconteceu aqui? Os três paviozinhos, que eu sempre bato na tecla lá no meu canal, nos vídeos do meu canal. Olha aí, ó. Pagou scalp aqui, viu? Tem nem conversa. Pagou mesmo. Pessoal, esse aqui é um videozinho muito chato, mas é um comentário assim. Se você tiver paciência e prestar atenção nisso que eu estou dizendo, e também procurar fazer, colocar em prática para vocês não esquecerem disso, isso vai trazer muito resultado para vocês, tá bom? Em troca de tudo isso, o que que eu quero? Se inscreva aí no meu canal, deixa um like no meu vídeo, compartilha esse vídeo com o seu colega que é trade aí. Faz um comentário aí para o bem também, que me ajuda muito, tá bom, pessoal? Sempre eu vou estar lá respondendo todos os comentários. E muito obrigado a todos que já se inscreveram no meu canal, que já tem bastante inscrito nos últimos dias. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe grandemente aí, viu? Então, vamos nós. Então, preste atenção, procure colocar na prática isso que vale muito, muito a pena.
Então, pessoal, aqui deu meus três paviozinhos, mas não tem nada a ver com a contagem de Kendo a Kendo, é porque eu fico com vontade de mostrar o que eu tô vendo, sabe? Tem nada a ver com Kendo a Kendo. Então, vamos focar lá no nosso Kendo a Kendo. Aí, pessoal, o que que foi que aconteceu? Ele pegou, ele tinha que ficar aqui abaixo dos seis, né? Era? Pois é, não ficou. Ele fechou, foi negando, assim, negando não, né? Paviosou para baixo e nem rompeu nem os seis para baixo, mas também não rompeu para cima. Qual a obrigação do próximo quando acontece isso? Romper para cima, manter o rompimento, porque a obrigação dele era para descer. Ele não desceu, então o outro tem que subir. E para o outro subir, tem que romper esse aqui. Vocês estão ligando uma coisa com a outra aí? Vou até colocar aqui, ó, a linhazinha lá, ó. O próximo tem que romper ele, falando de Kendo a Kendo. Se não romper, pessoal, beleza, mas é obrigação de Kendo a Kendo. Estou passando para vocês as obrigações de Kendo a Kendo. Só que para a gente acertar na operação, a gente une o Kendo a Kendo e mais outras coisas para sair um scalper bem assertivo. Olha aí, pessoal, não rompeu para cima. Então, vocês notou que não houve rompimento já. Esse aqui foi o último rompimento, ó, o 5 rompeu o 4, o último rompimento. Depois ninguém mais rompeu ninguém, ó. Vocês podem perceber, ó, ninguém mais rompeu ninguém, tá? Então, se ninguém rompeu ninguém, fica aquele detalhe. Esse aqui tinha que subir, não subiu, o outro tem que cair, não cai, o outro tem que subir, não sobe, o outro tem que cair, não cai. E assim a gente vai fazendo a contagem de queda, até haver rompimento. Quando existe rompimento, volta às paridades. É aulinha chata, mas é gostosa. Tipo assim, a gente acaba aprendendo mesmo. Olha aqui, o próximo tem que romper para baixo, porque não houve rompimentos. Não rompeu, ou se rompeu, foi por 5 pontos, né? Se rompeu, pessoal, mas rompeu, foi por 5 pontinhos, tá bom? Mas aí teve esse monte de mínimazinho aqui que ele não rompeu, eu não acredito que o outro caia, eu acredito que o outro sobe. Mas na contagem de candle a candle, o próximo tem que manter o rompimento. É o 11 tem que ficar abaixo do 9. Mas eu acredito que ele sobe porque deu uau praticamente aqui nessas minimazinhas tudo, ó, e o próximo tem que subir. Olha aí, ó, tá vendo? Então, pessoal, ele tinha que manter o rompimento aqui, não manteve, não foi isso que ele fez, né? Ele subiu, ainda rompeu o máximo anterior. Então, o próximo, pessoal, tem que pelo menos ficar acima da máxima anterior, do anterior, manter o rompimento. Porque lá em cima ele nem triscou. Se ele tivesse triscado, o outro tinha obrigação de romper. Como ele nem triscou, então o próximo tem que manter, né, acima desse daqui. Manteve. Só que agora, pessoal, ele triscou lá em cima. Então, se ele triscou no último tubo, que é o 9, a obrigação do próximo Kendo já tem que romper tudo. Aí entra aquele sinalzinho que eu falo para vocês. Três, ó. Um, dois, três. Paga esse scalpzinho aqui pro final. Mas vamos ver se paga, né? Porque aqui, pessoal, ele deve alvo aqui no final, ó. Porque este aqui é verde. Esse aqui não deu conta de romper o verde. Então o outro cai, tá? É três pavio. Um, dois, três. Mas não tem nada a ver com contagem de candle. Com a contagem do candle, o próximo tem que subir, romper tudo. Tá bom? Então, estou falando a contagem que ando para vocês e as variações. Só que as variações, pessoal, é o filho de mercado, é de tanta gente olhar esse gráfico. A gente sabe que mais ou menos faz isso, faz aquilo. Entendeu? Então, é isso aí. Então, vamos prosseguir. Então, na obrigação de quem dá quem, do próximo tem que romper tudo. Mas, aos nossos olhos, eu acho que ele tem que cair, porque é meus três pavios. Então, bora lá. Olha aí, ó. Ele deu para todo mundo, para não deixar ninguém triste. Subiu lá em cima, pagou tudo que todo mundo quisesse que pagasse, ó. Que era para romper tudo, né? Só que ele teimou, não rompeu, voltou, pagou os scalpos, tá? Do 3 pavio. Pagou tudo do 3 pavio. Pronto. Não ficou devendo para ninguém. Agora, pessoal, como ele tinha que subir, fechar acima de tudo, não fechou e ainda rompeu o mínimo, o próximo tem que só manter o rompimento.
Olha aí, o próximo manteve o rompimento, ímpar com ímpar, par com par, e ainda rompeu a mínima. Só que ele rompeu a mínima, rompeu também isso aqui, rompeu esse fundo. Então, o próximo candle que vai nascer tem que manter esses rompimentos, tem que fechar abaixo do último rompimento, que é o fundo, tá bom? Só que ele não deu alvo aqui para baixo. Olha, não deu os alvos dele aqui nesse gatilho. Praticamente deu, mas não chegou tão bem, não. Então, pronto, o próximo tem que manter abaixo desse fundo. Bora ver por candle a candle. Olha aí o que foi que ele fez. Ele não veio nem um pouquinho para baixo, só abriu e subiu, tá? Por quê? Eu já observo, pessoal, por causa dessa paviozada bem aqui, olha. Olha o pavio. Subiu, aí cai, aí paviozou lá em cima, caiu, paviozou embaixo, subiu, paviozou lá em cima, caiu. Aí aqui nem paviozou, né? E subiu. Aí agora aqui, ó, desceu, né? Um exemplo. Só paviozou aqui, ó. O próximo já foi e subiu. Mas, enfim, a obrigação desse candlezão grande era ficar abaixo do 7, abaixo do último fundo rompido. Ele não ficou. Ainda de lambuja, ele rompeu essa máxima. E ainda ele triscou, né, ou rompeu o estopo. Então, o próximo que nascer, pessoal, tem que ficar acima do último rompimento. Olha aí que aula maravilhosa. Se você consegue segurar essa aula até aqui, tá assistindo até aqui, você é um herói, uma heroína, tá bom? Parabéns para você. Então, vamos nós. Só fica os guerreiros, só fica quem gosta desse candle, desse gráfico maravilhoso, tá bom? Próximo, pessoal, tem que manter o rompimento, fechar acima disso aqui tudo. Bora ver. Olha aí, ó. Fechou, manteve, né? Bora ver se ele manteve o rompimento. Manteve. Agora, o próximo candle, pessoal, ele tem que romper tudo. Porque, olha só, a obrigação, tá? Esse aqui rompeu o estopo. Esse aqui tinha que permanecer, manter o rompimento. Manteve. O próximo tem que romper agora esse daqui, ó. E o próximo é o 17. Para romper ímpar. 17 vai ter que romper o 15 para cima. Só que com uma pausada dessa, igual essa aqui, e ainda nesse topo aqui, ó, quase no topo já dando alvo, o que que vocês acham que vai acontecer? Olha aqui também, ó, vai testar esse fundo aqui, ó, tá bom? O que que vocês acham que vai acontecer aqui? Imagina. Será que vai cair? Será que vai subir? Entenderam? O que que vocês acham, pessoal? Se tivesse ao vivo, né, eu ia falar, comenta aí pra gente ver. Mas comenta aí, pessoal. Fala assim: eu via que ia cair com essa paviozada. Eu via que ia subir com essa paviozada. Coloca aí a sua opinião. Então vamos ver. É claro que eu imagino que ele vai cair, né? Mesmo que esse candle aqui tá rompido, manteve o rompimento e tudo mais, mas com esse pavio aqui, pessoal, é difícil desse mercado ficar lá para cima. Até porque isso aqui, ó, é um pavio, dois pavios, qual é o terceiro? Três pavios, não importa se está rompido ou não. Esse é muito assertivo, viu? Bora ver? Olha aí, ó, tá vendo? Três pavios, pessoal. Não é eu que estou falando, é o gráfico que está fazendo aí, ó. Olha, pode puxar nas suas plataformas esse dia, né? Que vocês vão ver exatamente isso aqui, ó. Dá três pavios, não tem conversa, tá bom? Se aprender, dá bom. Se aprender. Pode puxar aí, pessoal, que eu puxei meio qualquer dia aqui, eu nem sei que dia que tá aqui. Bora ver aqui. Ah, é só olhar aqui embaixo, ó, tá dia 24/4/23, tá bom? 24/4/23. Só vocês olharem aí nas suas plataformas mesmo. Claro que é replay, né? Do mercado. E tudo mais. Mas é o que o Canto fez. Fez isso aqui, não tem conversa, ele fez. Então vamos nós. Qual a obrigação do próximo candle?
é ficar aqui. Só para vocês verem, pessoal, o que incrível aqui, olha. Olha, a obrigação desse candle aqui, ó, era ficar acima de tudo. Não, a obrigação desse candle aqui, pessoal. Pessoal, só para vocês verem, olha, ó, pessoal, só para vocês verem, ó, a obrigação desse candle aqui era ficar acima desse aqui, ó, do verde, do 15, porque ele é ímpar. Ímpar tem que romper ímpar, tá? Mas pelos três pavios, eu já deduzi que ele ia cair, né? E olha aí, caiu, ainda rompeu o mínimo. Então, pessoal, isso aqui é ficar se perguntando, ficar conversando com o gráfico, tá bom? Olha só. Então, se ele rompeu a mínima, o próximo tem que manter esse rompimento, tá? Manter o rompimento de mínima. No caso, é o que? É o 18 rompeu 16 para baixo. Olha aí, ó. De lambuja, ele ainda rompeu 17. Só que não podemos esquecer de uma coisa. Olha aqui, tá tudo dentro do candle 1, ó. E ainda quase chegou no alvo dele. No máximo que ele pode chegar é nessa linhazinha aqui, viu? Porque nós temos que imaginar sempre, sempre, sempre esta lateralizaçãozinha aqui do candle 1. Olha aí, ó. O primeiro que rompeu, o outro já negou e tchau. Vai lá pro topo praticamente. Então, pessoal, essa aulinha é maravilhosa. Só que é claro, tá, pessoal? Aonde esse candle está aqui, ó, ele poderá vir dar alvos. Olha onde são os alvos dele, né? Ele mal triscou aqui, né? Nesse daqui, ó. Às vezes ainda faltou 5 pontinhos para ele chegar nesse alvo desse fundo. Depois ele tem alvo aqui também, ó. Não sei se você já deu alvo nessa negação. Tá vendo? Não deu ainda. Que esse aqui rompeu, esse que negou, esse que também é alvo dele. E depois, pessoal, alvo no 1, também é negação. E depois, alvo aqui no finalzinho, assim, de tudo, ó. Aí depois eu considero ainda esses corpinhos. E depois desses corpinhos, o último fundo. Então, ele tem que vir para cá para baixo, tá? Para terminar de dar os alvos dele. Se ele subir de teimoso que ele é, mas ele tem que vir para baixo para terminar de dar os alvos dele. Então, bora lá. Mas o que que tem que fazer, né? Com a obrigação dele. Isso aí é um contexto que eu falei para vocês, tá? Um contexto, mas a obrigação de Kendall a Kendall, vamos nós. Ele só tem que ficar abaixo do 17, tá? Agora vamos ver se ele testou o fundo. É, pessoal, se ele já testou esse fundo aqui, ó, o próximo já tem que romper, tá? E ele triscou, triscou. Então, o próximo já tem que romper o fundo, romper tudo. Bora ver? Olha, rompeu. Só que agora vem outra pegadinha. Com esse pavio desse tamanho, o que que vocês imaginam que vai acontecer? Chuta aí. Tá vendo, pessoal? Isso que vai servir para vocês no próximo dia que você assistir esse vídeo, vai te servir no mercado real. Quando você vê isso aqui, ó, você vai falar assim: epa, epa, epa. Nunca mais eu vendo nesse próximo candle. Apesar de ele estar rompido aqui, ó. Ele rompeu. Esse aqui rompeu o anterior. Todos nós, né, falamos assim: ah, mas para descer tem que haver rompimento. Esse rompeu esse, esse rompeu esse, esse rompeu esse. Então tá caindo. Mas é certo, se não tiver esse paviozão, ó, tá? Que se tivesse paviozão, tchau, papai. Bora ver o que aconteceu. O que que vocês imaginam, pessoal? Agora deu, hein? Olha só. A obrigação do próximo candle é ficar abaixo do 18, só isso. 18, 14, 18, 14, só isso. A obrigação do próximo é ficar abaixo do 18, 14. Mesmo rompido, mas eu não faria mais venda. Só por causa desse paviozão lindo e maravilhoso aqui. Lindo e maravilhoso. Eu não faria venda. Eu não faria venda. Se ele der venda, é porque ele é obiúdo, mas eu não faria. Com esse paviozão aqui, faz venda não. Mas às vezes ele vem e paga esse pavio todinho, pessoal. Mas eu fico fora. Porque eu sei que é contra a minha vontade. Porque eu não confio que ele vai vir, aí eu fico só olhando e vendo. Não é que ele veio mesmo? Entenderam? Olha aí, ó. Pagou os calpezinhos, prestou o rompimento, puf, veio para baixo, ó. Então, ele cumpriu.
com a obrigação dele, tá? Que era ficar abaixo dessa linha fluxa. Agora bora ver se não rompeu tudo. Olha aí, pessoal. Ele rompeu tudo, tá? Ele rompeu tudo. O próximo tem que ficar aonde? Abaixo desse rompimento do 3 aqui. Tá? O próximo, tem que ficar abaixo do rompimento do 3. Bora ver o que aconteceu. Só que aqui já começa a me mostrar três pavios, ó. Porque esse aqui foi paviozão. E esse aqui continuou a queda. Esse canalzinho aqui, ó. Pode ver, pessoal. Ele continua essa queda. Só que aconteceu uma coisa linda. Ele não rompeu essa mínima aqui. Então, se ele não rompeu a mínima, como é que dá o nome para isso aqui? Falha de rompimento. Quando há falha de rompimento, o mercado faz o quê? Sobe. Entenderam? Bora no próximo. Olha aí, ó. Já começou a bambear, pessoal. Já pagava meu scalpzinho de compra, tá? Um, dois, três pavio. Então, ele pagou meu scalpzinho de compra. E o que que ele fez? Negou fundo. Se ele negou fundo, ele tá falando que ele quer subir ou cair? Imagina. Subir, tá bom? É subir que ele quer. Bora ver o que aconteceu no próximo. Então, se ele negou fundo, pessoal, a obrigação do próximo só é ficar acima dessa linha fluxa. Não tem a obrigação de romper o anterior. Só de ficar acima da fluxa. Ficou e ainda rompeu o anterior. Se ele ficou e ainda rompeu o anterior, o que que vocês imaginam que vai acontecer? O que que vocês imaginam que vai acontecer? Olha o que aconteceu com esse pavio aqui. Olha o que que já está acontecendo aqui. Estão vendo que maravilha esses pavios? Pavios? Olha aí, ó. Desceu tudo, está subindo. Aí, pessoal. E agora, só o pavio aqui foi quantos pontos? 300 pontos só de pavio. Meu Deus, é muito grande esse pavio. Claro que o mercado vai. Uf, bora lá. A obrigação do próximo candle, pessoal, é só ficar acima do último rompimento. Olha, ficou, sobejou, né? Ainda rompeu isso e foi negando aqui. Agora, ainda negou 3 pontos, não. Se negou por 5 pontinhos, negou. Negou 3 pontos, negou 2 pontos, né? Pessoal, quando o mercado faz isso, está muito forte, ó, nega 2 pontos, tá? Se ele negou 2 pontos, vocês acham que vai cair ou vai subir? Ele deve alvo aqui em cima, tá? Bem aqui, ó, ele deve alvo. Ele ainda não pagou o alvo dele, né, para cima. E negou 2 pontos. E ainda rompeu o máximo. O que que vocês acham que ele vai acontecer? Para onde é que ele vai agora? Então vai servir para vocês no mercado real essa aulinha. Olha aí, pessoal. Pagou. Olha que maravilha. E ainda rompeu. Tá bom assim? Só que ele rompeu, mas vamos ver se ele rompeu mesmo colocando a linha. Olha, pessoal, rompeu o topo do 16. Mas não rompeu o candle 1 ainda, rompeu só o 16, tá bom? Olha aqui, ó, não rompeu o 1, rompeu somente o 16. Então ele deu um alvo dele, mas um alvo assim meio no churu. Daí ele pode querer cair de novo. Mas ele rompeu, pelo menos o último rompimento, o último topo, né? Ó, esse topo desceu tudo, subiu. O que que aconteceu, pessoal, na nossa visão? Pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui. O que que vocês acham que acontece? Então, pronto, pavio tem um grande valor, tá bom? Para nós aqui no trade. Agora, o que que eu falo com vocês? Tem que fazer esse tipo de backtest, pessoal, na madrugada, onde você fica bem concentradozinho. Faça backtest, pronto, acabou. É isso. Então, a obrigação do próximo é manter o topo rompido. Manter o topo rompido. Você que não sabia quem dá queda, agora você vai aprender com essa aula aqui, viu? Você vai aprender. Manter topo rompido. Manteve o topo rompido. E ainda rompeu um, que estava enroscado, ninguém rompia. E ainda rompeu massa. Se ele rompeu massa, bora ver se ele já deu os alvos aqui em cima. Olha lá, pessoal.
triscou em tudo. Então, a obrigação desse candle seria só ficar acima dessa máxima. Mas como ele testou aquele topo tudinho, o próximo já tem que romper tudo. Se não romper, o outro já cai. Se ele não romper, o outro já cai. Bora, o próximo tem a obrigação de romper tudo, candle a candle. Rompeu. Olha isso, pessoal. A linha continua no mesmo lugar. Por quê? Porque o próximo agora tem que manter esse rompimento, fechar acima desse topo. Bora ver. Olha isso, pessoal. Ele manteve o rompimento. Entra outro ponto. Qual é o ponto que vocês acham que entra agora aqui para nós? Foca nisso. Foca nisso aí. Olha aí. Não, nós não tá olhando FIBO. Nós não tá olhando movimento. Nós não tá olhando nada. Nada vezes nada. E aqui deu um W assim, meio torto, mas deu, né? Ó, tá vendo? Nós não estamos olhando nada. Isso aqui, pessoal, é de tanto olhar para o gráfico. A gente aprende isso. Tanto olhar. Olha, olha, olha e olha. O que que vai acontecer com o próximo? A obrigação do próximo agora, pessoal, de candle a candle, é ficar aqui, ó, acima de tudo, porque ele é o 28, tem que ficar acima do par dele, que é o 26, tá bom? Mas com uma avisada linda e maravilhosa dessa, eu não acredito que vai subir. Então, pessoal, se vocês fizer como setup, só a obrigação de candle a candle vai dar muito loss. Porque olha aqui, a obrigação de candle a candle é subir. Mas ele vai cair por causa dessa paguzada imensa aí, ó. Olha isso. Deu alvo de scalper. Aí, ó. Eu entraria bem aqui assim, ó, tuf, e pegava esses scalpzinhos. Por que que eu pegava? Por causa dessa parafusada imensa, mesmo ele rompendo o topo. Essa parafusada ele tá caguetando, ele tá abrindo o bico que quer vir para baixo, tá bom? Então o próximo candle, pessoal, o que acontece? Se esse aqui tinha que romper tudo, não rompeu, o próximo tem que cair, o próximo agora tem que romper esse aqui mesmo. Rompeu, bom? O próximo candle agora só tem que ficar abaixo da linha fluxa, que foi o último rompimento, foi o candle 28. Ficou. Mas olha só, pessoal, que ele fechou verdinho. É perigo? É. Mas ele deixou Bavio aqui? Não, né? Carequinha, né? Quando é careca, volta até nos 50. Já pagou, tá? Então, se ele já pagou o alvo dele, o próximo já pode fazer o quê? Cair, que ele já pagou o alvo dele, do careca. Todo alvo do careca é nos 50% aqui do próprio candle. Tá? Se o 29 fechou carequinha, o outro volta até nos 50%. Ele voltou e parou aí. Então o outro tem que fazer o quê? Vem para baixo. Mas de candle a candle, isso aí é um pouquinho do contexto. Mas de candle a candle, o próximo candle tem que romper o 29. Olha aí que maravilha, agora deu até certo, ó. De candle a candle, o próximo tem que romper o 29. E pelo o olhar da gente, por esse paviozão e tudo que está acontecendo, ele tem que romper mesmo o 29. Então, é, é coisa assim, tipo dupla, né? Informação dupla, maravilhosa. Dupla confirmação. Bora ver. Veio de lá de cima e rompeu, pessoal. Então ele cumpriu com a obrigação dele. Aí essa linhazinha fluxo, eu só trago ela para baixo aqui do 30, que foi o último rompimento. Então, o 32 tem que romper o 30, que é par rompendo par. Bora? Romper não, né? Só ficar abaixo. Ficou abaixo. Então, agora, se está havendo rompimento, vai descendo a linha fluxa, tá? Esses rompimentos estão acontecendo por causa de quê? Pavio. Aí, pessoal, o próximo candle, qual a obrigação do próximo candle, sendo que esse aqui teve um rompimento? Se ele teve um rompimento, a obrigação de candle a candle é ficar abaixo do 31, porque ele é o 33. É ímpar, tem que romper o seu ímpar. Bora ver se é o que ele vai fazer. Não fez, ainda negou. Tá vendo, pessoal? Era para ele ficar abaixo desse aqui, não ficou e ainda negou. Só que ele não rompeu o máximo. Não quer dizer que ele vai subir. Que, quer dizer mais mesmo quando vai subir é quando nega e rompe o máximo assim, ó. Aí vai com tudo. Agora, só fez a negaçãozinha michuruca, mas não rompeu ninguém. Pode ser que seja o candle do pullback. Igualzinho aconteceu aqui, ó. Esse candle caiu, esse aqui voltou.
esse candle caiu, esse voltou, fez o pullback, esse caiu, esse voltou, fez o pullback, esse caiu, esse voltou, fez o pullback. Agora o outro falta o quê? Cair, porque ele anda em ondas. Mas isso é contexto. Agora a obrigação de candle a candle, ele tem que só que ficar acima dessa linha fluxa. A obrigação do candle a candle é ficar acima da linha fluxa. Não ficou acima da linha fluxa e cortou tudo para baixo. Agora já entrou naquele lema assim, ó. Aquele dilema assim, não sei como é que fala, tá bom, pessoal? Ninguém rompe ninguém, olha aí, ó. Em cima e embaixo. O que acontece? Vende, compra no fundo, vende no topo. Pronto. Isso é scalp, para cima e para baixo. Enquanto não haver rompimentos. Quando haver rompimento, a gente começa a mudar a linha, tá? Então a obrigação desse candle aqui era ficar acima da negação. Não ficou? Então a obrigação do próximo é cair. Para ele cair, já tem que romper essa mínima. Por isso que agora nós esperamos rompimentos. Então, se o mercado está aqui embaixo, pessoal, o que acontece no próximo candle quando está lateralizado? Vou dar a dica para vocês. Aqui, ó. Caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. O que que vocês acham que vai acontecer no próximo candle? Vamos lá, então vamos na setinha. Olha aí, ó. Veio tudo. Então, vende aqui, tá vendo, pessoal? Vende aqui e compra aqui, viu? Não tem outra conversa, não. Então, belezura. Se ele já fechou aqui no topo, o que vocês acham que vai acontecer com o outro candle? Acho que é queda, né? Que vocês olham aqui, ó, rompeu, só que lateralizou, né? Esse que subiu, esse que desceu, esse que subiu. O que que vai acontecer com o próximo? Vem para baixo. Então, pessoal, a obrigação de quem dá quem é isso. Tem que esperar haver rompimentos. Aqui não houve mais rompimento, ó. Nós só vai mudando a linha. Este tinha que subir, não subiu, o outro cai. O outro tinha que cair, não caiu, o outro sobe. Assim vai. Olha, rompeu. Se deu o rompimento, o próximo canto que nascer tem que manter esse rompimento de fundo, tá? Aí acabou as paridades, porque aqui é o 34 e o outro que vai nascer é o 37. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? O 37 só tem que manter o fundo rompido. Bora lá ver se vai ficar. Manteve. Ainda fez o teste assim, bonitinho dele e caiu, ó, fazendo gracinha com todo mundo. Agora o próximo candle, o que que tem que fazer? Ficar abaixo do 36, tá bom? Candle a candle. E ele não tá dando informação nenhuma de compra ainda, porque não deu paviozão igual aqui, ó. Só tá caindo, rompendo miseravelmente, devagar, mas tá só caindo. Aí, ó, já teve uma negação agora. Se teve uma negação, nem muda a linha. O próximo candle tem que ficar acima da negação. É a obrigação de candle a candle, tá bom? Olha aí, ó. Começou, pessoal, aquele bloquinho de novo. Eu errei, eu falei blocozinho, né? Um dia. Mas é bloquinho, né? Aqui, ó. Enquanto dessas lateralização, porque o bloco a gente sabe, pessoal, que é no quendo de renco, sabe? Eu falo aqui é no sentido figurado, sei lá se é o figurado mesmo, né? Eu falo aqui é no sentido assim mesmo de entender mesmo, né? Que lateralização é um bloquinho, tá bom? De candles, um bloquinho de candles, tudo, ninguém sem romper ninguém. Então, se tem um bloquinho de candle, certo? Que às vezes um bloquinho só é de renco, né? É só o renco que tem blocos. Pelo que eu saiba, assim, parece, é o renco que tem blocos. Mas vamos lá, vamos lá. Faz de conta que é bloco, então, tá bom? Não liga nos erros, não, pessoal. Erro de português. Eu não sou professor de português. Eu sou professor de candle, professor de trader, tá bom? Sei falar só de candle. Quem tem que subir, quem tem que cair. Belezura. Ninguém rompeu ninguém, né? Então esse aqui, ó, manteve acima. Olha, esse aqui negou, esse aqui manteve acima da negação. Então o próximo agora já tem que romper esse daqui, ó, tá? Romper, já tem que ter um rompimento.
Se não tiver, o outro cai de novo. Ó, não teve rompimento, tá? Aqui, pessoal, eu vi os três pavios. Porque esse aqui é verde, né? Esse aqui então tinha que romper. Não rompeu, ainda paviozou, o próximo cai. Pagou esse scalpzinho aqui, ó. Mas vamos deixar para lá. Então, tinha que romper tudo, não rompeu? Então o próximo agora tem que cair. Para ele cair, tem que romper o 40 para baixo, romper a mínima. Não rompeu. O próximo tem que romper para cima. Rompeu. O próximo tem que manter o rompimento. Manteve. O próximo tem que ficar acima desse aqui, ó. 42. Deve ser par, então par com par. Foi lá, ficou. O próximo agora tem que romper ímpar. Presta atenção, vai adquirindo esse conhecimento. Manteve o rompimento. O próximo agora tem que romper tudo. Tudo, 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 tudo. 44, tem que romper o 44. Vamos lá? Porque leu 46, tem que romper o 44. Par com par. Rompeu. Se ele rompeu, o próximo tem que ficar acima do rompimento. Ficou. Agora o próximo tem que romper tudo de novo. A obrigação do quem é isso, tá bom, pessoal? Creio que vocês estão entendendo. Eu estou brincando aqui e tudo, mas estou falando a verdade, tá bom? Olha, ó, igual aqui, ó, esse aqui tinha que ficar acima de tudo. Não ficou. E ainda rompeu o mínimo anterior. Se ele rompeu o mínimo, o próximo só tem que manter essa mínima rompida, tá bom? Do 47. Bora ver. Olha, manteve bonitão. Só que agora tem uma coisinha que assusta nós aqui. Olha o danadinho aqui, apareceu. Lembra quando aparece esses danadinhos aqui assim, ó? Né? Apareceu ele. Bora ver o que acontece. Vamos fazer o próximo. A gente imagina que é alta por causa dessa paviozada, tá? Mas a obrigação do próximo, de candle a candle, é só romper o anterior, tá? O anterior não, ele é o par dele, né? Vai ser o 50, tem que romper o 48 para baixo. Só que com esses três paviozinhos, já tem um, já tem dois, o próximo é o terceiro. Tem que subir um pouquinho, pelo menos, para pagar um escape, um scalperzinho, tá bom? Olha aí, ó, mas não pagou foi nada. Só que o stop loss estaria aqui abaixo, ó. Ou então abaixo desse fundinho aqui, ó, melhor. Não era muito e não era pouquinho demais. Não pode ser tão miseravelmente também, não, senão o bicho pega mesmo. Então, olha aí, ó. Vocês estão vendo isso? Ele manteve o rompimento. Agora o próximo tem que fazer o quê? Ímpar, romper ímpar, né? Romper para baixo aí tudo. Bora ver? Olha, não rompeu, já ficou lateral. Então, ele tinha que romper para baixo. Não rompeu? O próximo tem que romper para onde? Para riba, para cima. Então tem que romper ele mesmo para cima. Se não rompeu para cima, o próximo tem que romper para onde? Para baixo. Ficou lateralizado de novo. Olha o que que eu vejo. Vocês têm que ver isso também. É um bloquinho. Olha aí, ó. Olha aí o bloquinho. É um bloquinho. Vamos embora. O próximo candle tem que romper mínima, né? Bora ver. Enquanto não houver rompimento, pessoal, vamos dizer que eu erro. Vamos dizer que eu falo assim, não, o próximo tem que romper máxima. Não tem problema não, ó, porque ninguém rompeu ninguém, pode ver, ó. Se ninguém rompeu ninguém, para onde tiver rompimento aí, que a gente começa as contagens, tá bom? Vamos dizer que tem que romper mínima. Não rompeu, agora deu três pavio, ó. Aí você já é bonitinho, tá vendo? Um, dois, três pavio. Aquele um que eu teria entrado nesse aqui, ó, ele ainda não me deu o stop loss, que ele só veio até aqui assim, até agora, ó. Mas o stop loss estaria aonde? Aqui, ó. Tá? O stop loss estaria aí. Bora ver. Obrigação do próximo, já que esse não rompeu o mínimo, a obrigação do próximo é romper máxima. Bora ver se rompe. Não. Fez foi vir para baixo. Agora sim, pessoal, tinha pegado o stop. Olha aqui, ó.
Tinha dado stop, tá bom? Então significa que aqui eu tinha pegado o stop, que eu teria entrado nesse aqui e nessas lateralização aqui, não sei se eu tinha pegado venda aqui. Outra vendinha, né? Não, que eu tava comprado. Então acabou, acabou. É stop na certa aqui, ó. Bom, esse era o stop. Não adianta também correr com o stop, não. Botar pra cá, botar pra cá. Ele é danado para vir buscar o stop. Quando a gente corre com o stop, ele corre atrás. Então é melhor deixar ele pegar logo o stop, que fica pago logo, ele fica tranquilo. Mas é um stop pequeno, né, que está dentro do gerenciamento de risco. Tá bom, pessoal? O outro vem e dá o retorno para gente. Então, a obrigação do Kenda a Kenda, né? O próximo tem que só ficar abaixo do último rompimento, que é esse fundo aqui, ó, do 42. Bora lá, manteve o rompimento. Se ele manteve o rompimento, o próximo agora tem que ficar abaixo do 54, porque é par. O 56 tem que ficar abaixo do 54. Mas ele já cutucou esses fundos, ó. Se ele já triscou o fundo e não rompeu, o próximo que vem já tem a obrigação de romper tudo. O próximo tem a obrigação de romper. Quando é quem dá quem, tá bom? Bora ver se ele rompe. Não rompeu. Se ele não rompeu tudo, o próximo agora tem que subir. Para ele subir, ele tem que romper a máxima. Essa máxima aqui, ó. Bora ver. Ele não rompeu a máxima. Ele não rompeu a máxima, só cutucou lá. Então, se ele tinha que romper a máxima, não rompeu, ele tem que romper para onde? Mínima, para baixo. Mínima dele mesmo. Não rompeu a mínima dele mesmo, ainda subiu. Então, se ele tinha que cair, não caiu, o próximo tem que subir. Para subir, tem que romper a máxima de quem? Dele mesmo. Não rompeu. Tá bom, pessoal? Se ele não rompeu, tinha que subir, não subiu, o próximo cai. Tem que vir para onde? Para baixo. Veio. Então, se ele manteve o rompimento dessa pulverizadinha bonita, o próximo tem que testar para cima e cair. Só que a obrigação do próximo candle é só ficar abaixo dos 59. Ficou, manteve o rompimento. Aí o próximo agora, né, tem que botar para onde? Abaixo dos 60. Só que aqui é três paviozinhos, tá? Pode ser que aqui pague scalperzinho, ó. Maravilhoso. Já é dois, no próximo vai subir. Porque esse aqui é vermelho e esse aqui não rompeu o vermelho para baixo, o próximo sobe. Três pavios. Então vamos ver, pessoal. Foi, rompeu, tá bom? Então ele cumpriu com a obrigação dele. Não, não cumpriu. A obrigação dele era vir aqui para baixo. Eu que disse que eu tinha que subir pelo meu olho, que eu vi que é três pavios. Ó. Se é três pavios, ele sobe. Por isso que eu já até acho, pessoal, que a obrigação dele é subir. Mas não é, de que andar quente, a obrigação dele era romper aqui para baixo, tá? Não foi o que ele fez. Ele subiu, porque ele era 62 e rompeu 60 para baixo. Ah, esqueci até de falar a obrigação do próximo. Ele tinha que romper os 60 para baixo, não rompeu. Então, o próximo tem que subir. Para o outro subir, tem que romper o anterior, ó. Não rompeu. Então, o próximo agora tem que cair. Para cair, tem que romper esse aqui, o anterior. Bora ver se ele rompe. Não rompeu para baixo. Se ele não rompeu para baixo, o próximo tem que romper para onde? Para cima. Bora ver se ele rompe. Não rompeu para cima, o próximo tem que romper para baixo. Não rompeu para baixo, o próximo tem que romper para cima. É três pavio, viu? Pagou o scalperzinho, mas não foi. Se não rompeu para cima, o próximo tem que romper para baixo. Não rompeu para baixo e ainda rompeu para cima. Aqui, ó. Triscou aí nesse topo. Se ele triscou no topo, mas ficou abaixo do topo, o próximo já tem que romper o topo. Obrigação do próximo é o quê? Romper o topo do 65. Não rompeu. Está lateralizado de novo. Ainda aqui fez negação. Se fez negação, o próximo tem que ficar abaixo da negação. Mas como aqui tem menos que ninguém rompe, esse aqui já deu o alvo dele mesmo, o próximo pode subir, tá? Então, na verdade, a obrigação do candle a candle passa a ser de ficar só abaixo da negação, para ficar abaixo de tudo, porque ele já testou isso aqui. Bora ver se o outro vem para baixo. Não veio, só para visões seguros. Vocês veem quando tá lateral, como é que é? Então, ó, tá vendo? Rompeu, negou.
e já desnegou. Por quê? Tá lateral, tá no bloquinho. Então, esse aqui, ó, tinha que ficar abaixo de tudo, não ficou, né? Subiu. Bora ver se ele rompeu. Rompeu. Mas bora ver se ele testou. Testou. Aqui, ó, testou e fechou abaixo. Desse 68 que fez nova máxima, nova mínima perante o anterior. Então, o próximo tem que romper tudo para cima. Não rompeu, rompeu para baixo. Então, vocês veem, pessoal, que maravilha. Quanto à lateral, compra em cima, vende em cima, compra embaixo. Vende em cima, compra embaixo. E vai correr para ganhar dinheiro, correr para abraço. Olha aí, ó. Agora teve uns rompimentos. Então, agora teve um rompimento. Aí aqui só triscou, não rompeu. Se ele não rompeu, o próximo tem a obrigação de ficar abaixo dos 70. Não ficou. Se ele não rompeu os 70 para baixo, o próximo tem que subir. Para subir, tem que romper para cima. Bora ver se ele rompeu. Não rompeu. Se ele não rompeu para cima, o próximo tem que romper para baixo. Bora ver. Não rompeu. Se ele não rompeu para baixo, o próximo tem que ir para cima. Não rompeu, se não rompeu para cima, o próximo tem que ir para baixo. E assim vai, pessoal, tá bom? Vou parar por aqui nessa aulinha. Eu fiz aí, porque eu estou falando demais da obrigação dos candles, e isso aqui vai ajudar vocês um pouquinho a saber a obrigação dos candles. Agora, tem as variações, que é o contexto, né? No contexto, pessoal, na região dos 50%, acaba as paridades. Se acaba as paridades, quando um candle não rompe o outro cai, o próximo cai. Vamos dizer, vou dar um exemplo, tá bom? Para vocês. Agora eu vou sair desse candle a candle, vou apertar o imã aqui, ó, e vou atrapalhar o mercado, tá? Só para mostrar para você. Olha aqui, ó, o que aconteceu. Deixa eu pegar uma fibra aqui. Olha aí, ó. Vamos dizer que essa é a primária. Essa aqui é a pernada do pullback. Então, esse candle aqui rompeu este para baixo. Esse aqui já não rompeu esse para baixo e negou. Se ele negou, o outro sobe, tá bom? Vai subir sempre. Por quê? Vou passar um detalhe para vocês. Na região dos 50%, acaba as paridades. O que ele veio descendo aqui, ó, falando só em paridades, tá? Quando ele bate dentro dos 50%, acaba as paridades. Um tem que romper para baixo, se não romper, o outro vai para cima, se não romper, o outro vai para baixo, se não romper, o outro vai para cima, se não romper, o outro vai para baixo, até ter rompimento. Quando tiver rompimento, a gente vai começar as paridades. Aí nesse caso aqui, ó, esse aqui rompeu tudo. Rompeu. Beleza. Aí esse aqui rompeu aqui. Se esse aqui rompeu aqui, nós esperava que esse aqui rompia isso. Se ele não rompeu, no próximo dá para entrar em compra, scalpzinho de compra. Porque quando um não rompe o outro, o próximo volta. Na região dos 50. Aí na região dos 50, pessoal, aqui, ó, não existe paridades. Tá bom assim? Não existe paridades. É onde tem as variações, tá bom? Eu acho que é mais só ir no 50%. Eu não estou lembrado agora em outro local. Aí, pessoal,